Meu caro Chico, eu queria perguntar a você sobre o seguinte. Na imensidade da sua obra psicográfica e também na profundeza dessa obra, você tem uma curiosa série de romances que geralmente chamamos de série dos romances romanos de Chico Xavier. São romances que se passam na Roma Antiga, há 2 milênios, 50 anos depois, Ave Cristo, e até mesmo Paulo e Estevão, que, segundo me parece, é a obra-prima da sua mediunidade no campo da ficção literária, embora eu saiba que os espíritos não têm a intenção de fazer ficção literária, e sim de transmitir às criaturas humanas uma mensagem através das suas próprias experiências de vida. Mas eu queria saber o seguinte: para escrever estes romances, em que figuram não somente as gens romanas, não somente as situações geográficas da Roma Antiga, as questões políticas, os problemas imperiais, você consultou que livros e que bibliotecas? Sinceramente, não consultei livro algum. Quando ouvi falar a respeito dos romances mediúnicos recebidos pela médium Zilda Gama, cuja memória nós todos acatamos muito na doutrina espírita, eu senti aquele desejo de ser médium também para romances. Isso por volta de 1936. Nessa ocasião, eu lidava com um grupo de crianças da família, porque pelo fato de não ter renascido nesta existência para o casamento, fiquei com 14 crianças, irmãos menores e sobrinhos, dos quais presentemente eu estou distante por haverem crescido e tomado as suas responsabilidades. Nesse tempo, a minha cabeça era atormentada por muitos problemas. Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o Espírito de Emmanuel então me explicou: para que você receba romances, você precisa ter a mente em um estado de profunda serenidade. Então, se você quiser se comprometer a nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias. Mas se você puder ou quiser assumir o compromisso, mas eu naquela ocasião não conseguia assumir o compromisso porque os problemas domésticos eram muitos. De modo que 4 anos se passaram e tão somente 3 anos, e tão somente em 1939, a começar do fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante 1 hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora por dia, durante o tempo em que perdurasse a psicografia do romance. Então veio há 2000 anos. Mas eu acompanhei a psicografia como acompanho também as nossas novelas da TV, com muito interesse, com muito carinho e torcendo por determinados personagens. Mas eu lia o que a mão escrevia. Mas peço permissão para aduzir um detalhe interessante. Quando o livro começou, ele começa com uma cena de 2 romanos, de 2 patrícios romanos, a trocarem ideias no jardim, diante de um céu nebuloso, que depois rebentou numa tempestade, e eu comecei a ver aquela cidade, o céu tempestuoso, e a chuva caindo, e aqueles 2 homens vestidos à moda antiga, de túnicas, deitados, vamos dizer, naqueles
sofás longos, que depois deram o nome de triclínios, e comendo com as mãos frutas. Eu me assustei com aquela visão, que parecia uma visão estranha, porque estava dentro de mim, fora de mim, como se eu assistisse a um cinema, em que eu tomasse parte na tela e estivesse fora da tela. Então eu me assustei, parei de escrever. Então ele me disse: você está debaixo de uma certa hipnose, você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo. De modo que eu vivi muito mais o romance, eu vivia muito mais o romance ao recebê-lo do que ao ler o que eu escrevia ou reler. Posso complementar essa pergunta? Por favor. Eu gostaria que você esclarecesse bem o seguinte, então, Chico. Você tinha uma visão, assim, cinematográfica do enredo. Você estava vendo o desenrolar do romance sem saber bem como, de que maneira. Mas não tinha consciência do que escrevia. Não tinha consciência do que escrevia e nem da continuidade dos assuntos, porque muitos personagens que me eram simpáticos e que eu não desejava que sofressem, passaram a sofrer contra a minha vontade. Muito obrigado.